Muita gente não gosta de usar a panela de pressão porque tem medo, mas acho que se você aprender um pouquinho de como ela funciona, dá para perder esse medo. A panela de pressão foi inventada por Denis Papin em 1679, um francês que tinha como objetivo resolver o problema de cozimento em grandes altitudes. Vamos dar uma pensadinha para entender por que os alpinistas tinham problema em cozinhar em grandes altitudes. Vamos lembrar de dois conceitos básicos: temperatura e pressão atmosférica. A temperatura é o estado de agitação das moléculas. Significa que quanto mais agitadas elas estão, maior é o valor da temperatura. E essa agitação vem do calor que elas recebem de um sistema externo ou que elas perdem para o sistema externo. A gente mede isso em várias unidades. Aqui eu vou usar a unidade do grau Celsius, ok? A pressão atmosférica é a razão entre uma força e a superfície que é feita essa força. No caso da pressão atmosférica, ela é a força que as moléculas de ar fazem sobre a superfície, né, dividido pela área dessa superfície. Você vai definir a pressão, ou no nosso caso, a pressão atmosférica. A unidade que a gente vai usar é a unidade específica para a pressão atmosférica, que é a ATM. Se você pegar uma panela aberta com água e fornecer calor, esse calor vai aumentar a temperatura da água até o ponto que começa a surgir essas bolinhas. E essa temperatura a gente chama de temperatura de ebulição, porque nesse momento a água para de aumentar a temperatura e todo o calor fornecido é usado para transformar a água do estado líquido para vapor. Esse vapor então é jogado para a atmosfera. Então, quanto maior for a pressão atmosférica, mais difícil de ocorrer essa transformação de água do estado líquido para o estado vapor. Imagine que você mora no litoral e vai ferver água. Ela vai ferver a exatos 100 graus Celsius. Se você já morar em São Paulo, que é a 750 metros de altitude, a água já não ferve mais a 100, vai ferver a 98. E se você morar em Brasília, a água vai ferver a 96 graus Celsius. Conforme você vai aumentando a altitude, mais baixa fica a temperatura de ebulição. Porque em grandes altitudes, a pressão atmosférica é menor, então fica mais fácil da água sair do estado líquido para o estado vapor. Ela precisa de menos energia para isso, ou seja, com menos agitação térmica, 87 graus Celsius, ela consegue passar do estado líquido para o vapor. Imagine que você está em La Paz e queira fazer chá. Você põe água para ferver, coloca as folhas de chá dentro dessa água fervendo, que vai estar a 87 graus Celsius, com baixa energia térmica. Essa baixa energia pode não ser suficiente para extrair da folha seus aromas e sabores. A panela de pressão foi inventada para aumentar a temperatura de cozimento independente da pressão atmosférica externa. A tampa sempre tem um sistema de travamento e uma borracha de vedação para garantir o isolamento da região interna da região externa. Na parte superior, ela tem uma válvula que tampa o duto que liga o meio interno com o meio externo. Quando se começa a aquecer a panela, a temperatura vai elevando até chegar na temperatura de ebulição. Nesse momento, começa a gerar vapor e esse vapor vai aumentando a pressão interna. Com o aumento da pressão interna, a temperatura de ebulição vai aumentando também. Ou seja, você consegue numa panela de pressão até 120 graus Celsius. A pressão interna vai aumentando e a válvula na parte superior é empurrada para cima, liberando vapor. Essa liberação de vapor faz diminuir a temperatura interna e a pressão interna e a válvula baixa. Quando a válvula baixa, volta a aumentar a pressão interna, ela é impelida para cima de novo e espreia mais vapor, e assim sucessivamente, fazendo aquele barulho característico de panela de pressão funcionando. Por isso, essa válvula na parte superior não é um item de segurança, é um item obrigatório para que a panela de pressão possa funcionar. É esse peso da válvula que regula a pressão e a temperatura. Toda panela, além dessa válvula, tem que ter alguns itens de segurança. Vamos dar uma olhadinha neles.
Sem querer te pressionar, mas se está gostando, dá um like aí. Essas são algumas válvulas de segurança. Essa primeira, na verdade, é só um aviso. Quando a temperatura aumenta muito ou a pressão, esse pino vermelho sai da posição e fica para fora, chamando a sua atenção que alguma coisa está errada e que você deve resolver isso para continuar cozinhando. Esta outra válvula é do tipo mola-agulha. Significa que essa agulha tampa um buraquinho pressionado por uma mola. Quando a temperatura ou a pressão aumentam muito, essa mola libera a agulha, deixando a pressão sair. Mas é legal parar o cozimento e ver o que está acontecendo. Esse outro tipo tem no meio dele um material que derrete com a temperatura baixa, tipo 125 graus. Então, quando sua panela está a uma temperatura muito alta, fora do normal, 125 graus, por exemplo, ele derrete, liberando um canal para sair o vapor, garantindo a sua segurança. Mas uma vez que isso acontece, essa peça tem que ser trocada. As outras anteriores não precisam ser trocadas, essa precisa. Essa última peça também se derrete com a temperatura. Ela é feita de um plástico que, uma temperatura alta, ele derrete, também liberando o vapor para sair e diminuir a pressão interna da panela, para não acontecer nenhum tipo de acidente. Ok? Muito obrigado por ter assistido. Espero que você tenha gostado. Forte abraço. Valeu.